tô com o celular aqui na mão, esperando a sua pergunta. Hoje o quadro Pode Perguntar fala sobre a dor crônica. Esse problema de saúde sempre traz dúvidas no momento de buscar aposentadoria, porque não são todos os casos de dores crônicas que é possível, então, conseguir se aposentar. Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Pode Perguntar. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. É o 988993788. Aqui comigo no estúdio está a advogada especialista em previdência, Adriana Zanardi. Então já aproveita e manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp, porque ela vai responder tudo ao vivo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Aida. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Já vamos começar com a dúvida do Wilton. Ele conta que sente muitas dores porque sofreu um acidente e quer entender como fica a situação dele. Vamos acompanhar então. Bom dia. Meu nome é Wilton Moreira Alencar. Sou motorista de ônibus rodoviário. Eu sofri um acidente e quebrei uma vértebra, machuquei duas e tive algumas outras complicações. Eu gostaria de saber se eu já posso me aposentar com 57 anos de idade. Vamos lá, Wilton. Na verdade, assim, para aposentadoria, aí depende se é uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez. Se a aposentadoria que ele busca é decorrente desse acidente, que seria por invalidez, aí tem alguns requisitos que ele vai precisar cumprir, tá? O requisito é, primeiro, ter no mínimo 12 meses de contribuição junto ao INSS, que a gente chama isso de período de carência. Segundo, ter no momento da incapacidade a qualidade de segurado, que a gente chama. Ele tem que ser filiado ao regime do INSS no momento em que ele sofreu esse acidente. E terceiro, estar incapacitado de forma total e permanente para o trabalho. Pela imagem que a gente viu dele, me parece que como motorista, de fato, ele não tem condição de trabalhar, tá? A menos que ele esteja aí passando por um tratamento e tenha condição de se reabilitar. Então, não é simplesmente ser portador de uma dor crônica ou estar doente de qualquer outra doença, mas ela tem que ser incapacitante e para a aposentadoria de forma total e permanente. E não há o requisito da idade, que ele falou que ele tem 57 anos, mas não precisa ter a idade no caso da invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez, ter pelo menos 12 anos de contribuição. Não, 12 meses. 12 meses. É o período de carência mínimo. O período 12 de meses. carência. Ter qualidade de segurado no momento da constatação da incapacidade e estar realmente incapacitado para o trabalho. Excelente. Olha só, tem uma dúvida aqui do Paulo Henrique Alves da Silva, que ele é de Campinas e diz o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida sobre a previdência em relação à minha mãe. Ela tem 60 anos e acabou deixando o último trabalho por causa de um acidente que acabou debilitando o joelho dela. Ela tem dores no joelho até hoje e acaba tendo dificuldade para caminhar depois disso. Nesse caso, se encaixa como dor crônica e ela pode conseguir aposentadoria? Difícil responder de forma exata essa pergunta. Por quê? Porque a questão da avaliação da doença ou da dor vai passar pelo médico perito do INSS. E para isso, quando a pessoa vai pedir o benefício, seja um afastamento por incapacidade temporária ou mesmo para invalidez, né, de forma definitiva, é necessário ela buscar todos os prontuários médicos desde o início da doença ou do acidente, e aí ela precisa desenhar uma linha do tempo na hora de fazer o pedido para o INSS. Olha, começou assim e agravou, eu não tenho realmente mais condição. Aí o médico que a assiste, o médico que a acompanha, vai dar um relatório médico. Esse relatório tem que ser detalhado com data do início da doença, a situação atual, a evolução, se está estagnada, se tende a piorar. E a partir disso ele vai fazer o pedido de benefício e é essa perícia do INSS que vai determinar. Então é a perícia médica o fator praticamente determinante do reconhecimento desse direito, tá? Bacana. E como que diferencia esses casos, a dor crônica da invalidez? Porque muitas vezes a dor intensa acaba também não sendo alguma questão, por exemplo, caracterizada como deficiência física, porém impede que essa pessoa consiga desempenhar as atividades. Como que acontece essa diferença? Então, a dor crônica, ela pode ter um tratamento e a pessoa pode ter uma vida normal, entre aspas, né? Vamos dizer assim, porque ninguém merece viver com dor, né, o tempo todo. Então, ela pode ficar, de certa forma, estável. Agora, quando ela é crônica a ponto de incapacitar para o trabalho, aí entra a questão ou de você pedir um benefício temporário ou permanente, se essa limitação e essa incapacidade for realmente definitiva. Tem uma pergunta aqui da Ângela Luiza Almeida de Amparo. Ela fala: meu marido tem artrite
psoriática. Ele tem direito a se aposentar por invalidez e quais benefícios ele pode conseguir por causa dessa artrite? Então, na verdade, de novo, cai na questão médica. O relatório médico que ele vai conseguir do médico que o assiste vai ter que ser levado para a perícia do INSS e é a perícia que vai determinar. Claro que se o INSS falar, não, você não está incapacitado, existem recursos para isso, ele pode recorrer tanto na via administrativa quanto judicial, tá? E aí é um caminho bastante longo. Infelizmente, na Previdência Social, questões ligadas à doença ou invalidez são bem complexas de trabalhar, é preciso encontrar um profissional bastante especializado, se tiver condição financeira, talvez até pagar um médico assistente para acompanhar o desdobramento dessa perícia, depois impugnar ou não esse laudo, enfim, é bastante complexo mesmo. Tá? E até, diante de tantas dificuldades e também cada característica, como que a pessoa consegue sentir, bom, no meu caso, vale a pena buscar essa aposentadoria? Como ela diferencia isso? E esses documentos, esses laudos médicos que ela vai precisar levantar, vale tanto de rede particular ou do SUS é o melhor caminho desse paciente que tem acompanhamento? Como que ela entende o caso dela para saber, opa, chegou o momento de eu buscar uma aposentadoria? Claro, o ideal seria de um médico do SUS, mas muitas pessoas têm convênio médico, outros pagam consultas particulares, então tendo o atestado, isso vai passar pela avaliação do INSS. Então, a questão principal é a perícia que vai ser o fator determinante. Por isso que é importante procurar um profissional, por quê? Porque às vezes ela está pensando numa aposentadoria por invalidez e de repente ela pode ter direito a uma outra aposentadoria, a algum outro tipo de benefício. Sim. E qual é o ponto negativo da aposentadoria por invalidez? Quem está aposentado por invalidez não pode voltar ao mercado de trabalho, porque na medida que foi constatada a incapacidade total e permanente, ela não pode exercer qualquer tipo de atividade. Feito isso, nenhum trabalho que não seja formal, tá? Ela poderia exercer. Mas muitas pessoas fazem isso como buscar uma segunda fonte de renda, porque às vezes o valor que recebe do benefício não é suficiente. Não dá conta. Então, na invalidez, você tem esse ponto negativo e o outro é que o INSS pode convocar essa pessoa a qualquer momento para fazer outra perícia e verificar se de fato ela ainda está incapacitada da mesma forma que esteve quando foi avaliada lá atrás. Chegou a dúvida da Cláudia Pereira de Campinas. Ela fala assim, tenho artrite reumatoide há 8 anos e com artrite vieram bico de papagaio e esporão nos 2 pés. Sou contribuinte regular pelo MEI há 5 anos. Quais são os meus direitos? Porque o MEI também acaba tendo, muitas vezes, problemas de saúde que comprometem também a função. Mesmo sendo MEI, ela tem direito a se afastar por doença ou até pela aposentadoria. Ela só não vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, que aí ela teria que complementar as contribuições do MEI, é uma outra questão. Mas ela pode buscar um advogado especializado e verificar se ela tem alguma possibilidade de se afastar, porque aí ele vai orientar desde o início tudo que ela precisa providenciar, os caminhos que ela vai precisar percorrer para poder fazer o pedido desse benefício. Ou seja, laudo, exames, tudo em mãos. Prontuários, receitas médicas, tudo. Para comprovar a situação. Às vezes o cliente chega no escritório com uma sacolinha, porque eu falo, tudo que você tiver relacionado ao que você vem tratar, traz. Porque nós vamos verificar o que é importante e o que não é importante para o seu caso. Excelente. E tem coisas que às vezes ele acha que não é importante e vai ser importante. Fazer essa triagem aí com muito cuidado. Sim, perfeito. Adriana, eu agradeço as suas orientações. Muito obrigada pelo carinho de tirar todas as dúvidas. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigada, tudo Obrigada de bom. a você, bom dia. Valeu, bom dia. Bom dia.